Graça e paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Hoje eu vou embasar com o irmão aqui, só que eu vou dar um adendo a vocês, tá? Me entendam. Eu já falei isso várias vezes no meu vídeo. Tudo que eu disser aqui, ou qualquer outro disser para vocês, em qualquer lugar, onde quer que seja governantes desse mundo, seja líder religioso, se alguém frequenta denominações, seja eu, seja esse irmão aqui que eu vou embasar o vídeo, sempre compare com as escrituras. Não acredite em tudo que vocês escutar de bate e pronto. Por mais sábio que a pessoa seja, que nem esse irmão aqui. Tem muitos líderes aqui no YouTube. Líder que eu digo não é de denominações, tá? É orientador da palavra. Que orientam as pessoas e que a maioria que eles falam, eu até sigo eles e aprendo com eles, tá? Mas isso que não quer dizer que tudo que eles falam está de acordo com as escrituras, tá? Vocês têm que examinar. Nem, às vezes até eu posso falhar. Não por querer enganar ninguém, mas porque eu sou falho. Certo? Então sempre tem que comparar com as escrituras. Muita gente não compara e acredita em tudo que vai se dizendo. Que nem esse vídeo aqui desse rapaz. Ele vai dar um ensinamento muito bom. Mas eu não concordo com tudo que ele fala. Com a maioria eu concordo. Mas vai ter coisa que eu sei que pra mim, quando que leio e estudo as escrituras, que pode não estar de acordo com as escrituras. Então entendam isso, tá? Vamos lá. Pra depois vocês não serem manipulados e enganados. Enganados. Porque tem uns que cometem erro porque são seres falíveis, outros cometem erro de propósito. Não é erro, é distorção da palavra. Você tem que saber identificar quem é que distorce a palavra e quem propositadamente e aquele que erra, porque é falha humana. Você tem que saber discernir o que é falha humana, o que é erro proposital, distorção da palavra. Então vamos ver. Verdade dura que nós sempre devemos ter em mente é que a grande maioria das pessoas não serão salvas, não herdarão o reino de Deus. A maioria das pessoas que conhecemos, sejam amigos, familiares, conhecidos, elas serão lançadas ao lago de fogo. Essa crença popular que muitos de nós adquirimos. Ele tá falando isso não para julgar ninguém, hein? Ele tá falando, por enquanto, eu vou falar para você o que tá de acordo com a palavra, mas mesmo assim vocês comparem, né? Muitos não vão concordar aqui, eu sei, mas eu vou falar o que eu acredito que ele tá falando certo e o que eu não concordo, de acordo com a palavra, certo? Para mim a base é sempre as escrituras. O que ele tá falando é certo aí. Não é a gente que decide nem se a gente vai ser salvo, porque a gente não é salvo por mérito próprio. A gente não é salvo, irmão, entenda isso, por fazer bondade, por fazer caridade. A gente é salvo pela fé na obra que o Messias fez na cruz do Calvário. Se a gente crê naquela obra, na ressurreição, na morte e ressurreição, e o Espírito vem morar na gente e tem uma transformação de mente, uma transformação de vida, uma transformação de atitude. A gente não vive praticando as coisas que a gente praticava lá atrás. Se a gente ficar na mesma vida que a gente praticava lá atrás, a gente não foi convertido. Nem eu, nem ninguém. Então Paulo fala para examinar se a gente está na fé mesmo. Não é para a gente se auto-julgar a gente mesmo, não é isso. É pra gente, porque a gente pode não ser um convertido e poder se converter verdadeiramente, né? Pegar a vida pro Messias, né? Ele sabe quem vai se converter, quem não vai, porque ele é onisciente, o Criador, né? Mas a gente tem que se examinar, porque a gente pode achar que tá salvo e não tá, entendeu? Porque a salvação, nascer de novo, tem que ter transformação de vida. Você não pode viver da mesma forma, entendeu? Então, sabe, muitos acham que você é salvo e você é perdido. Pode ser eu ou vocês, porque se a gente não teve transformação de vida, no final das contas a gente vai correr em vão, entendeu? Então tem que se examinar a nós mesmos. E o que ele fala é verdade. Muitos, a Bíblia fala, muitos são que entram pela porta larga, que conduz à perdição. Poucos são que entram pela porta estreita. A porta é o Messias, que segue o caminho, que segue ele, que segue os ensinos, que obedece à lei dos mandamentos morais. Não é que nem ele aqui, ele quer que a gente obedeça, ele ensina muito bem as coisas. Muitas coisas ele tem conhecimento profundo e eu adero o conhecimento dele. Mas o que eu não concordo é que ele quer que a gente obedece todos os requisitos da lei. Aí eu já não concordo, porque a gente só obedece as leis morais conduzidas pelo Espírito.
Ele veio com lei de dietética, de alimentos, e eu já fiz o vídeo ainda há pouco aqui, falando sobre alimentos, que convém, o que não convém pra gente, comer ou não comer. A gente pode comer carne sim, ele já fala que não pode, entendeu? Então eu já não concordo com ele nesse ponto, porque está em desacordo com as escrituras do Novo Testamento, entendeu? Da Nova Aliança. E outra coisa, que ele fala que pobreza é maldição, e eu não concordo, porque se fosse assim os apóstolos foram malditos, porque lá no Antigo Testamento o Criador enriqueceu Abraão, Davi e muitos reis, mas no Novo os apóstolos todos foram pobres. Não é sobre ser rico ou ser pobre, é sobre a obediência da palavra. Então tem rico que vai se perder e tem rico que vai se salvar. O próprio Messias falou, como é difícil, ele não disse que é impossível, como é difícil entrar o rico no reino dos céus. Mais fácil entrar o camelo no buraco da agulha ou qualquer outro ser, que muitos não falam que não é camelo. Tá, tudo bem. Isso é o que menos importa. O que importa, como o Messias está falando, que é difícil entrar o rico no reino do céu, porque eles têm amor à riqueza, bota o coração na riqueza. Que a riqueza é que salva, que a riqueza é que traz felicidade. Isso não é verdade. Agora, tem ricos que são humildes que vão entrar no reino do céu sim, só que são a minoria dos ricos. E tem pobre que vai se perder e tem pobre que vai se salvar. Não é sobre quem é rico, quem é pobre que vai salvar. É sobre o coração do homem, da obediência ou não ao Criador. Entendeu? Então não vem com essa. Aí ele falou uma coisa que eu não concordei com ele. Se não foi ele, foi a inteligência artificial usando a imagem dele, que acontece isso, tá? Às vezes a inteligência artificial usa a minha imagem, a imagem de outro e fala coisa que a gente não falou. Então também a gente tem que ficar esperto. Mas ele, não sei se foi ele ou a imagem dele que falou que pobreza é maldição. Eu não concordo com isso não, tá? Então a gente tem que ficar atento. Bem intencionado vai para o céu, ela não está em harmonia com as escrituras. Até porque o conceito dessas pessoas sobre ser bom ou não é muito deturpado. Em Mateus 7, versos 13 e 14 está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos até agora ele está falando correto. Vamos ver o decorrer do vídeo. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Ou seja, a maioria das pessoas vão pela porta larga. Poucos são os que encontram a porta estreita, que conduz à salvação. Sobre essa crença de quem é bonzinho ou bem intencionado vai para o céu, que importa é ter boas intenções no coração, eu te digo que a maioria das pessoas que têm boas intenções, que são bem intencionadas, elas serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Não olha é? Ó, pera aí, tá vendo? Ele peca algumas palavras aí, tá? Ele falou que a maioria que tem boas intenções serão condenadas. Lógico que para ser salvo não adianta ter boas intenções, não. Isso eu concordo. Mas ele tem que falar assim, a maioria que diz que tem boas intenções podem ser condenadas, não que vão. Porque aí ele está decretando condenação para a pessoa. E ele não é criador, não é Deus para poder decretar condenação a ninguém. Tá vendo como você tem que analisar com as escrituras? E ele não tá, às vezes, ele é muito inteligente esse rapaz, só que às vezes ele peca sem perceber em alguns pontos dos ensinos dele. Isso é o que eu tô falando. A Bíblia tem um versículo que fala assim, ó: muitos querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que falam. Então a gente tem que, quando vai, a gente que orienta na palavra, no canal do YouTube, a gente tem que se policiar nós mesmos, no que a gente está falando. E ele peca em alguns aspectos aí que eu já percebi, no falar. Ele dá decretações, ele, né? Então, às vezes a pessoa, por muitos receber revelações extraordinárias do Pai, a gente tem que tomar cuidado para não se assoberbar. Então, tem muitos que estão se assoberbando, entendeu? E tá falando coisas erradas sem nem perceber. E Paulo teve o espinho na carne, a ponto das revelações que ele recebeu, não se assoberbar. A saber, o mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo na cara, para ele não ficar soberbo e não se achar melhor que ninguém. Então a humildade tem que ter o pezinho no chão. Por mais que a gente tenha conhecimento, revelações do Pai, a gente tem que ter a humildade e tomar cuidado com o que a gente anda falando aí. Até eu mesmo tenho que me examinar. Todos nós. Não adianta você... E outra coisa, a gente não é salvo. Uma coisa que eu vou deixar claro aqui, irmãos. Eu não sou salvo pelo fato de eu pregar aqui no YouTube, não.
Isso daqui não me leva à salvação. Isso aqui é um dos frutos das obras. Mas as obras não salvam ninguém. Eu não vou ser salvo porque eu sou bonzinho. Eu não vou ser salvo porque eu faço boas obras. As boas obras é para testemunhar que eu posso estar salvo. Ela não me salva. Porque senão eu estou comprando ao Criador com as minhas obras. Não. O que salva é a minha fé no Messias verdadeiramente. E a regeneração pelo Espírito. A mudança de transformação de vida. Nascer de novo. É isso que salva. A fé na obra que o Messias fez no Calvário. Da morte e ressurreição dele. E do sangue que nos cobre. E da transformação da nossa vida pelo Espírito que vem habitar em nós. Se não for assim, ninguém é salvo. Ninguém é salvo porque vai... Muitos falam aí, não, morreu, virou bonzinho, vai pro céu. Todo mundo vai pro céu. É legal você falar isso pra pessoa que perdeu o ente querido e tá sofrendo, pra apazeitar. É melhor não falar nada, irmão. Porque você também não pode mentir contra a verdade e falar, todo mundo que morre vai pro céu porque virou santo. Não, isso não é verdade. Se você vai num velório de alguém e você não sabe o que dizer, não fica falando que ela foi salva, que você não sabe. A não ser que você viu que ela se converteu e tudo, você presenciou. Aí é outra coisa. Agora, se você não viu, não, ela está com o papai do céu agora. Virou santo de uma hora para outra. Não é assim que funciona, irmãos. A pessoa não pode dizer o que ela não entende. Então, as escrituras falam que só vai ser salvo quem tem fé no Messias e se converte a alma. A pessoa que não aceitou a obra do Messias na cruz, não quis a obra do Messias, não concorda com ela, ou que nega a obra do Messias, da salvação, não é salva. Está escrito na palavra. Seja eu, seja qualquer um. A gente não vai para o céu por fazer bondade. Eu não vou para o céu por pregar aqui no YouTube. Eu não vou para o céu por ter conhecimento. O conhecimento, ele serve para levar a salvação, para não deixar a gente ser enganado pelo sistema. Mas ele por si só não salva. Ele aponta para a salvação o conhecimento. Entendeu? Conhecereis a verdade te libertará se você deixar a verdade te transformar a sua mente. Te transformar, nascer de novo. Parar de ser o velho homem que vivia nas coisas erradas lá atrás e deixar o Espírito te transformar. Isso é até o final da sua vida. Você vai acertar 3 vezes, vai errar uma. É uma luta do Espírito contra a carne. Não é boas obras que salvam ninguém. As boas obras, a gente tem que fazer se guiada pelo Espírito, para mostrar que a gente está na transformação da salvação. Não para poder ganhar a salvação. Entendeu? Entenda isso, por favor. Entendeu? Que muitos ficam falando que você tem que fazer boas obras, tem que se martirizar, tem que fazer isso para ser salvo. Não. O que te salva é a fé. A única coisa que te salva é a fé na obra do Messias. Se o Espírito vem morar em você, é Ele que vai te capacitar para fazer as boas obras. Você não faz boas obras para entrar no céu. Não, eu vou ser bonzinho porque eu fazendo bondade eu vou pro céu. Não é isso não. Não entenda assim que está errado. Vamos lá. Que a maioria das pessoas que têm boas intenções, que são bem intencionadas, elas serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Olha só o que está escrito no capítulo de Jeremias 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Não, isso aí está certo, mas ele não pode decretar quem vai se perder e quem vai ser salvo, não. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o certo seria ele dizer, se a pessoa ela tiver boa intenção, ela pode ser condenada mesmo com boa intenção. Pode ser. Ele não pode falar vai ser, porque não é ele que determina, é o Criador. Entendeu? É que nem eu falei, ele fica falando de obedecer lei do Antigo Testamento, cerimoniais, a gente não obedece mais. O que a gente obedece da lei é os 10 mandamentos. Se não, se for assim, a gente vai ter que obedecer, apedrejar adúltero, porque é da lei. Vai ter que voltar a sacrificar animais, porque é da lei. Então, se a gente tem que obedecer toda a lei, a gente tem que obedecer toda. Ué, entendeu? Quem se gloria na lei e erra em um só ponto, já tornou culpado de todas. Agora, quem está no Messias, se você tropeça em algum requisito da lei, você confessa que errou para o Pai, você é purificado pelo sangue. Então não dá para se gloriar na lei. Quem quer se gloriar na lei, vai cair da graça. Não é também, as pessoas não entendem, ou ela é 8 ou 80. Não é você também andar na graça e pensar assim, não, eu posso pecar à vontade
eu não consigo obedecer porque eu sou pecador, então eu posso pecar à vontade, que o Messias já morreu, já pagou, eu posso pecar. Não é isso não. Quem pensa assim também está errado. E também não é que você tem que obedecer todo o requisito da lei. Você tem que, pelo Espírito Santo, do poder da palavra e do Criador, você vai obedecer os 10 mandamentos morais. Não é a lei de cerimônias, de rituais, de guardar dias, por exemplo, lei alimentícia. Não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é não fazer imagem de escultura, é a lei dos 10 mandamentos. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Não levantar falso testemunho contra ninguém, adorar o único verdadeiro Criador, que é o Criador dos céus e da terra. Não matarás, não roubarás. Essas são as leis morais. Não adulterarás. Honrar pai e mãe. Entendeu? Essas são as leis morais. Entendeu? Não levantar falso testemunho contra ninguém. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Não roubarás, não cometer homicídio. Essas leis que a gente obedece. Muitos, eu acredito até que a maioria das pessoas são bem intencionadas, não querem fazer o mal ao próximo, querem ajudar de alguma forma, querem fazer o bem, mas possuem alguns apegos, são alienadas, são enganadas e por isso não conseguem enxergar a verdade. E pensam que fazendo determinadas ações, elas estão fazendo certo, mas nem sempre é assim, porque o coração do homem é enganoso. É só o Criador, por intermédio de Yeshua, nosso Messias, que pode purificar o nosso coração, que pode testificar em nossos corações aquilo que agrada a Ele, aquilo que é certo e aquilo que é errado, que é contrário à vontade dEle. É comum até a gente ouvir, aquele tiozinho lá da esquina é alcoólatra, bebe todas, mas é bem intencionado, ajuda o próximo, ajuda os seus vizinhos, nessa parte é caridoso com todo mundo, conversa com todo mundo. Essa pessoa merece o céu. Ou, por exemplo, o Zezinho, que é fanático quem determina pelo Flamengo. Se merece o céu ou a perdição é o Criador, não é nenhum de nós. E muitos pensam assim, porque ele bebe e tudo, mas ele vai para o céu porque ele ajuda os outros. Não, ele não vai para o céu porque ajuda os outros. Se ele não crê na morte e ressurreição do Messias, que é o requisito para a salvação, a pessoa não é salva. Ela pode fazer a bondade quanto ela quiser fazer, ela não vai entrar no reino do céu por fazer o bem, né? É lógico que a Bíblia fala que nenhum beberrão, nenhum avarento, nenhum glutão, nenhum homicida, nenhum imoral sexual, nenhum feiticeiro, nenhum mentiroso que vive, não está falando que você tropeça num desses pecados uma vez ou outra, que vive na prática contínua desses frutos, desses pecados, esse não entra no reino, está bem especificado na palavra. Não sou eu que estou falando, não é ele aí é a palavra, está escrito lá, certo? Então se você duvida, vai ler lá, não venha comentar aqui e falar que a gente está inventando, que o que ele fala que eu não concordo, eu falo para vocês aqui, não está de acordo com a palavra. Agora, teve uma parte ali que ele fez um comentário que eu não concordei, que eu avisei aqui, falei para vocês, né? Agora tem coisa que ele está falando que está certo. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Mediante a palavra, não é mediante os nossos achismos. O Criador não está nem aí com o que eu acho, com o que ninguém acha. É a regra dele, é a lei dele instituída que importa. Não é o que o fulano... eu acho. Aqui acha, irmão, que acha. É o que está na Bíblia. Não tem nada de achismo de Fernando, de vocês, de ninguém. É o que o Criador decreta, pronto, acabou. Para nós cristãos, quem não crê na palavra, aí tudo bem. Aí a pessoa não crê, é um direito dela. Entendeu? Aí ela acha o que ela quiser, aí é assunto dela com o Criador no dia do juízo. Nós não temos nada com isso. Estou falando daqueles que dizem que seguem o Messias, tá? É a paixão da vida dele, não perde um jogo do Flamengo, dedica a vida dele para torcer pelo Flamengo, é até sócio do time, mas ajuda muitas pessoas, ajuda sua família, sustenta sua família, então ele merece o céu por causa disso, é uma pessoa muito boa. Ou aquela senhora que eu conheço, que é uma senhora muito caridosa, que está sempre visitando orfanatos, que está sempre doando alimentos, mas frequenta terreiro de macumba, mas adora outros deuses, orixás, exus, mas mesmo assim ela merece. Aqui ele não está julgando ninguém, ele está falando que está na Bíblia, tá? Ele está certo.
As pessoas ajudam os outros, mas faz idolatria de outros deuses, frequenta a religião contrária a o que Deus ensina na palavra, aí não vai para o céu mesmo. Isso está escrito na palavra, tá? Não é ele que está dizendo aí, não. Ele cometeu um erro lá no começo, mas agora aqui ele está falando tudo de acordo, tá? Antes que a Devido são as boas obras. E a real é que todos esses exemplos que eu citei, mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas, tenham boas intenções no coração, realizem boas obras, se continuarem no pecado até o fim de suas vidas e não se arrependerem, elas não serão salvas, serão condenadas. Se o marido trai a esposa, se a esposa trai o marido, mesmo que façam boas obras, mesmo que ajudem outras pessoas, se continuarem no pecado e não se arrependerem, não serão salvos, serão condenados. Se aquela família que você conhece, mesmo que façam muitas obras de caridade, mas adoram imagens, prestam culto para essas imagens, rezam para essas imagens, não serão salvos se continuarem no pecado. A idolatria é um pecado grave e leva à condenação. Se uma pessoa celebra o Natal, coloca uma árvore de pinheiro na casa dela, dedica esse dia, entre aspas, para Jesus, dizendo que o que importa é ter bom coração, o que importa é ter boas intenções, se não parar com essa prática, se não se arrepender desse pecado, ela será condenada. O Natal é uma festa totalmente contrária à Bíblia. E você celebrar essa festa é você prestar culto para demônios. E não importa se você tem boas intenções ou não de celebrar essa festa. Se você comemora o Natal, você está em pecado e precisa abandonar essa prática caso queira herdar o reino. Se você adora um time de futebol, presta culto e louvores a ele acima de tudo, acima de qualquer coisa na sua vida, você está em pecado e precisa se arrepender caso queira herdar o reino de Deus. Se você presta culto para imagens, para Maria, para santos, se você continuar com essa prática, você será condenado, porque é pecado, porque é errado. Se você bebe todas e não parar com essa prática, você será condenado, porque os beberrões não herdarão o reino de Deus. Se você trai a sua esposa ou seu marido, se você tem relações fora do casamento, fora do matrimônio... O que ele está falando assim, tá certo, tá? Eu sei que dói no coração e muitas pessoas vão ir contra isso e não vai concordar. Mas é o que está na palavra. É a mesma coisa, ó. Vamos supor, eu vou me pôr por exemplo, tá? Se eu tenho uma esposa e eu vou lá, traio ela, mas aí depois eu vou lá e ajudo os pobres. O fato de eu ajudar os pobres não paga a traição que eu fiz com a minha esposa. Não adianta você querer pagar o mal que você fez. Quando a palavra fala pagar o mal com o bem, não é o seu próprio mal. É o mal de outra pessoa que faz mal para você. E aí você não vai pagar na mesma moeda, você vai retribuir com o bem, você vai orar por ela, você não vai ter rancor dela, né? Você vai jogar na mão do Criador, a vingança é dele. Você ora para ela se converter do mau caminho. Não é você que vai fazer justiça com as suas mãos. É isso que está falando. Não é que você tem que pagar o mal seu com o bem e acha que vai pagar, não. Aquilo que você fez de errado, você vai colher. E o que você fez de certo, você vai colher aqui. Ou no reino celestial no dia do juízo. Certo? Não adianta você querer cometer, você fez um erro aqui, aí fala, não, para cá a ira do Criador, eu vou lá e faço uma atitude boa. E acho que vai pagar, não é assim que funciona, irmãos. Você não vai pagar o mal que você fez com o bem, não. Entendeu? Então, para você estar no reino dos céus, você não é você ser perfeito, porque a própria palavra diz, Paulo, na carta de Timóteo, que o Salvador veio para salvar os pecadores, de qual ele era o primeiro, o principal. E nós também somos os principais, a gente tem que se ver como principais dos pecadores. E o Messias veio para salvar a gente do pecado, salvar os doentes. Eu sou o doente número 1, porque eu não vivo mais pecado, mas eu estou sendo regenerado pela minha fé na obra que o Messias fez. Então, ele é que nos salva, não sou eu que salvo de mim mesmo. Não sou eu que salvo pelas minhas obras de justiça. É pela obra que o Messias fez. Então, não adianta eu querer... eu adulterei, então eu faço o bem aqui, faço caridade, então o Criador me perdoa por causa disso. Não, ele te perdoa porque você foi lá, confessou o seu pecado, creu na obra da morte e ressurreição do Messias e o sangue te purificou. Entendeu? É favor imerecido. A salvação
Ninguém merece ela. Todos nós somos pecadores. A gente só passa a merecer pela fé na obra do Messias. Depois que a gente creu na obra do Messias. Não porque a gente é bonzinho e porque a gente não paga a salvação. Ela é gratuita. Ela veio dada de graça pela misericórdia do Criador. Entendeu? Ele teve misericórdia de nós. Não é porque você fez bons atos, não. Lógico que depois de salvo a gente tem que fazer boas obras, mas as obras não são nossas. Nem a fé é nossa. A fé é dada pelo Espírito, pelo poder do Messias, do Salvador. É Ele que imputa a fé em nós. A gente só responde, só aceita essa fé. O Pai já sabia que a gente ia aceitar, porque Ele já nos conhecia lá na eternidade, antes da gente ser feito matéria aqui. O Pai já conhecia o nosso espírito lá, certo? E Ele sabe quem vai se converter e quem não vai. É na presciência que Ele sabe quem vai se converter. Não é porque a gente faz boa obra. A boa obra a gente faz que o Criador preparou para a gente fazer depois de salvo. A gente não faz obra para ganhar salvação. A gente faz obra como gratidão ao Pai, porque a gente se sentiu constrangido pelo Espírito que habita em nós a ir e fazer boas obras por gratidão ao Pai, por ter nos salvo. Não é para ganhar salvação. Você tem relações com uma pessoa que você não tem aliança, você está em pecado e precisa se arrepender. Caso contrário, você será lançado no lago de fogo. Se você pratica aquele pecado que hoje quem prega contra ele é taxado de preconceituoso, que é a relação entre duas pessoas do mesmo gênero, se você pratica esse pecado, é condenação, precisa se arrepender, precisa abandonar essa prática se quiser herdar o reino de Deus. Esse negócio de taxar de preconceituoso quem prega contra o pecado é totalmente satânico, é uma estratégia clara de Satanás para impedir que as pessoas preguem contra o pecado, para que a maioria das pessoas continue no pecado e indo para o inferno. É isso que Satanás quer. Não importa se você realiza tais práticas com boa intenção no coração. É pecado e pronto, acabou, porque está escrito. E se continuar no pecado, não tem outro destino a não ser o lago de fogo. Em Oséias 4,6 está escrito: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nisso ele está certo. Por quê? Porque, que nem... não é preconceito, mas é o sistema, as ideologias do mundo convence as pessoas que não conhecem a palavra que se você falar contra o homem afetivo, você é preconceituoso. Não, eu tenho amizade de homem afetivo, eu não tenho relação com eles, tá, gente? Assim, íntima. Eu converso, considero, respeito, mas eu não concordo com a prática dele. Assim, se eu também praticar algum pecado, tipo adultério, ou pecados sexuais, ou qualquer natureza, injustiça, mentira, eu também estou errado e eu tenho que arcar com as consequências do meu erro. Eu falo de mim mesmo. Entendeu? Todos nós pecamos. Só que quando você entrega a vida para o Messias, você é justificado e purificado dos seus pecados. Você entra no céu pela fé nele. Não porque, não é o tamanho do pecado, é assim, que nem eu falei no outro vídeo. O assassino, se ele matar, mas ele se arrepender genuinamente, aqui na terra ele vai arcar com as consequências. Ele vai ser preso, pode ser até morto pela polícia, mas ele vai estar no céu, porque ele se arrependeu, igual o ladrão da cruz. Agora, tem pessoas que fingem que se arrependeu, aí não entra, porque ao Criador ninguém engana. Vai ter remorso igual Judas. Judas não se arrependeu, ele teve remorso. É diferente. Quem se arrepende muda de vida. Você que roubava, não roube mais. Você que matava, não mate mais. Você que mentia, não minta mais. Você que injustiçava, não injustice mais. Você que fofocava, não fofoque mais. Entendeu? É mudança. Você sai daquilo que você fazia de errado para fazer o que é certo. É transformação de vida. Então, não é por fazer bondade, porque os ateus também fazem bondade. O homem afetivo também faz bondade. Ele ajuda, faz caridade. Ele faz muito atos de ajuda ao próximo. Mas ele vive na prática que é contrária o que o Criador fala. Então, mesmo que ele faça ajuda ao próximo, se ele não se arrepender da sua ação pecaminosa ou homoafetiva, ele não vai ser salvo. E se for eu que fizer também eu não vou ser salvo. Eu falo de mim também, certo? E as pessoas não entendem isso. Ela acha que, porque eu faço boas obras, porque eu ajudo as pessoas, porque eu sou caridoso, eu vou para o céu. Mesmo que eu faça outros pecados, eu vou para o céu. Não, senhor. Não é assim, não. Se você não se arrepender das suas práticas contrárias à palavra de Deus,
seja eu, seja você, nós não entramos no reino celeste. É ponto e acabou. Agora, se quiser discordar, é um direito de cada um, irmão. Eu não estou impondo nada. É análise e reflexão aqui, tá? Então vai, cada um, cada um. Do dia que a gente passar dessa para melhor, aí você vai ver. Aí já é tarde, porque o arrependimento do nosso pecado é em vida, tá? Não tem arrependimento depois da morte. Ah, nós já estamos com a segunda chance aqui. Não tem outra terceira chance. Não tem reencarnação que nem os espíritas dizem. Não existe isso. Nas escrituras não existe isso. Existe ressurreição. Não existe reencarnar para você poder pagar. Porque o Messias, quem crê no Messias já foi pago o nosso pecado lá. A salvação é pela fé no que o Messias fez na cruz. Não é pela bondade nossa, não. O evangelho da porta estreita da salvação tem poucas pessoas que aceitam ele. A mensagem que o nosso Salvador pregava, poucos aceitaram, a maioria rejeitou. Agora, essas falsas doutrinas da prosperidade, que Deus quer que você seja próspero, tenha bênçãos materiais, tenha paz sobre essa terra, ou a doutrina da hipergraça, que você pode fazer tudo de errado, que mesmo assim Deus vai te perdoar, porque Deus é só amor. Você pode ver que quem prega essas doutrinas são repletos de seguidores, são repletos de fiéis, porque é uma mensagem que amacia o ego das pessoas. Não é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que conforta e não faz as pessoas quererem mudar de conduta de vida, mas são mensagens que levam à condenação. E esses falsos pregadores que pregam mensagens como essas estão levando multidões para o abismo. E essas pessoas ainda acham que estão se encaminhando para os céus e que Deus tem a obrigação de aceitar elas, mesmo que elas não mudem nada em suas vidas, mesmo que elas façam tudo errado, e ainda acham que Deus tem que aceitar elas. O evangelho não é bagunça. O céu não é zona. Só entra no reino quem se limpar, quem se purificar, quem seguir o exemplo do nosso Salvador. A única coisa foi o único erro que eu vi que ele cometeu. Quem não fizer isso não entra no reino. Que eu não concordei. São vários caminhos, até agora, ou várias religiões que conduzem à salvação, desde que você tenha um bom coração, uma boa intenção. Você não entra no reino de qualquer jeito. Só vai entrar no reino quem seguir o Cristo. Só vai entrar no reino quem viver a mensagem dele, o evangelho no dia a dia. Deus deu uma condição para a salvação, e quem não seguir essa condição não será salvo, e não importa as intenções que ela tenha. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, aqui que fique claro, ó. Quando ele fala bêbado, não é pessoa que bebe eventualmente, tá? Ele não proíbe você beber. Ele proíbe a embriaguez. É igual comida. Tem gente que tá aí, ó, na cama, os quilos mortais que passam na Record. Isso é glutonaria. Isso daí vai levar a pessoa à condenação. Por quê? Porque ela é glutona. Não é que a gente está julgando que a gente tem que respeitar qualquer pessoa. Mesmo que ela vive pecado, o ser humano deve respeito. A gente tem que respeitar e amar a pessoa. Mas, referente à condenação, à salvação, os glutão não entram no reino do céu. Se você se entope de comida, de tudo, não entra. Está escrito ali, ó. Está na palavra, que nele colocou ali. Isso daí vai brigar com o Criador, então. É ele que escreveu. Então não creia nele. Creia em outro Deus aí. Tá aí na palavra. 21. Porque as pessoas não querem aceitar, porque as quais ela não quer se converter dos seus pecados. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então quem pratica aí relação ilícita fora do casamento não herdará o reino de Deus. Ele não está falando de uma pessoa que se converteu, está no processo de mudança de vida e uma outra vez escorrega num desses pecados, tá? Ele está falando uma pessoa que vive nessas práticas continuadamente. Que fique claro aqui, porque todos nós, mesmo convertidos, a gente pode escorregar
uma vez ou outra e pecar, certo? Que a gente ainda habita no corpo sujeito a falhar. Ele está falando dessas pessoas que se entregam e não tem peso. Quando ela erra, ela não tem culpa assim. Ela não fica triste porque pecou. Ela continuava, não, o Messias já pagou, já morreu, eu posso viver em pecado que eu vou para o céu, porque ele já pagou para mim. Então, esse pensamento é contrário à Bíblia. Então, a pessoa que achar isso, ela vai se surpreender quando ela passar dessa para melhor. Entendeu? Não somos nós que estamos decretando, está escrito na palavra. Não é eu, não é ele que está falando isso. Está escrito lá, leia lá. Entendeu? Agora, se a pessoa se converte, está no processo e escorrega no pecado e se arrepende, tem tristeza, confessa para o Pai, pede a justificação pelo sangue do Messias, a intercessão do Messias, que é o advogado perante o justo juiz, que é o Pai, aí o Pai reconcilia e purifica os pecados dela, porque ela escorregou. E essa luta a gente vai ter até o final da nossa morte. A gente vai ganhar 3, perder uma, ganha 5, perde 2, que é a luta do espírito contra a carne. E quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais a tentação do inimigo vai vir para a gente se afastar e pecar. Então, não é um pecado ou outro que a gente comete que vai nos levar para a condenação. Ele está falando desses que não entregou a vida para o Messias, que não crê na obra do Messias na cruz e continua nas suas práticas pecaminosas. É desses que ele está falando, tá? Fique bem claro. Quem pratica relação com uma pessoa do mesmo gênero que o seu, não herdará o reino de Deus. A mulher que anda toda decotada, ou o homem que vai para a academia com aquela regatinha querendo mostrar os seus músculos, não herdarão o reino de Deus, pecado da lascívia. Quem só provoca discórdia, quem tem ciúmes, quem tem inveja, se continuar com esse sentimento no coração, não herdarão o reino de Deus. Quem é idólatra, permanece na idolatria, não herdará o reino de Deus. Seja idolatria pela religião, através de santos, seja idolatria comemorando o Natal, comemorando celebrações pagãs que o Criador abomina, seja idolatria... Eu acho assim que ele exagera também. Agora eu já não concordei com ele num ponto. Nós somos o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar da nossa mente, da nossa espiritualidade e do nosso corpo. Exercício a gente tem que fazer. É lógico que mais provém o exercício da piedade do que o exercício do corpo físico, que diz Paulo em 1 Coríntios. Mas não que ele está dizendo que você não tem que cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito. Só que ele exagera, que nem ele fala assim, não pode comer carne. Carne faz parte, ela é proteína. O Messias disse que purificou a Pedro os alimentos. Tá certo que alguns alimentos faz mal, tipo se você se encher, ser glutão, se encher de lanche toda hora, que tem maionese, que tem coisa gordurosa, vai te trazer doença. Isso é fato, isso é verdade. Isso a ciência comprova. Agora, alimentos normal, carne, verdura, legumes, não é só de legume que vive o homem, ele precisa de proteína. Aí ele falou, não, tem que comer carne. Aí ele exagera. Outra coisa que ele exagera, que eu achei que ele é exagerado, você vai pra academia com regata. Meu, você vai treinar, você tem que ir com regata. Agora, se você vai de regata ou de roupa curta para provocar o desejo na mulher ou a mulher no homem, aí tá errado. Porque a sua intenção é provocar desejo para poder fazer ato pecaminoso, liberdinoso. Aí você tá errado. Mas se você vai com a regata, porque você vai transpirar, você vai suar, você vai na academia, você não tá pecando na intenção. Você não vai para academia de agasalho, de blusa, você tem que ir. Às vezes você vai. Eu não acho que é pecado você ir de regata numa academia de bermuda, não. Aí eu acho que ele já está exagerando. Agora, se você vai já para provocar lascívia, para chamar atenção, para as pessoas te desejar, aí sim, a intenção desse tipo é pecado. Mas não que você vai, eu vou na academia, eu vou de uma regata porque eu vou suar, isso daí ele já está exagerando, já acho exagero da parte dele, já não concordo. Vamos lá. Time de futebol, colocando ele como tem que foco cobrir da sua até vida, os pés. quem permanece Isso aí é com tais hipocrisia, práticas não pode herdar o reino de Deus, a não ser que se arrependam e abandonem essas práticas. A pessoa que é gulosa, que come muito mais do que precisa, que só come porcaria, que o seu corpo não está preparado para absorver, pessoas que só comem alimentos industrializados, elas estão contaminando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo.
E quem profanar o templo do Espírito Santo, o Criador o destruirá. Quem usa drogas ilícitas, quem bebe até não aguentar mais, está escrito aqui. Agora de alimento também não concordo com ele. De bebida e droga sim. Mas de alimento eu não concordo pelo seguinte. Os pobres, eles não têm muito alternativa de alimentação. Porque os alimentos saudáveis são muito caros. Ele não come. Então, quando ele fala de alimento industrializado, lanche, tudo bem, até concordo. Que a gente não vai se entupir dessas coisas porque faz mal mesmo. Traz doença. Mas, vamos supor assim, tem alimentos, carnes e coisas que eles falam que é industrializado, você não tem opção, cara. Você é pobre. Quem tem uma condição melhor pode comer coisa mais saudável. Mas quem não tem, então se o Criador vai condenar essas pessoas por causa disso, eu já não concordo com ele. Sendo que a palavra, se a pessoa se alimentar da palavra, ela vai curar. Paulo foi picado pela serpente e foi curado. Então, eu concordo com ele em partes dessa questão alimentícia, mas não em tudo. É igual da academia, também eu concordo em partes. Depende da intenção da pessoa. Então, eu acho que ele exagera um pouquinho também ali, viu? Ele pesa na mão, eu acho. Ele não tem direito de ficar também rotando um monte de coisa, não. O que tá de certo que nós, como seguidor do Messias, devemos fazer e não fazer, tá lá. A pessoa sabe muito bem. Se ela estuda as escrituras, ela sabe. Se ela fizer e pecar, ela vai ter que dar conta ao Criador. Ela, eu, ou quem quer que seja. Quem pratica essas coisas não vão herdar o reino do Pai. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a pessoa que fica em cima do muro, a pessoa que é morna, se ela... Aí sim. O que é covarde? Em umas traduções da Bíblia está covarde e em outra está tímido. Não é timidez ou covardia natural, medo natural. É você saber da verdade e por medo do que os outros vão pensar, não falar da palavra do Criador. Esses é o covarde que eles falam na Bíblia. Porque você está recusando de poder a pessoa ser salva. Pode ser que você fala a palavra, ela rejeite e não seja salva. Aí é assunto dela. Mas não por medo de você falar da palavra, vou perder a amizade. A pessoa vai se afastar de mim. Se o Criador te deu essa missão, você tem que falar. Se você recusa se falar, você está sendo covarde. Aí não entra no reino. Porque você está recusando a palavra do Criador, porque ele te chamou para pregar. Entendeu? Desse jeito, que ele tá falando. Se ela não assumir o Messias publicamente, se ela não denunciar as obras infrutíferas das trevas e ser conivente com elas, ela também não vai herdar o reino de Deus. É preciso se posicionar a favor do Pai. É preciso ser quente, porque já fomos mornos na eternidade. E o resultado de termos ficado mornos, neutros, em cima do muro, foi com que parássemos aqui nesse mundo caído, com a condição e o merecimento de termos sido condenados. Mas glórias ao nosso Salvador, que nos salvou, que deu-nos uma nova chance, que nos reconciliou com o Pai. É Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então aquela pessoa que adora passar a perna nos outros, que adora dar um jeitinho brasileiro para tudo, que adora omitir verdades para conseguir um proveito próprio, se essa pessoa continuar nesse pecado, é condenação, não tem conversa. Aquela pessoa que quer tirar proveito de todo mundo, que adora ter o seu ego inflado, amaciado, adora tirar proveito de outras pessoas, adora se sobressair sobre outras pessoas, como é muito comum nessa cultura satânica que foi implantada na nossa sociedade. Se essa pessoa permanece com tais práticas, ela não verá o Criador se envergonhará dela. E você pode ver que em todos esses versos mostram que quem é idólatra, quem permanece na idolatria, quem permanece endeusando outro ser ou outra coisa que não é o Criador, não herdará o reino, porque só o Criador, por meio do nosso Messias, isso daí também que pode nos conceder a vida. Idolatria, quebra de mandamento,
quebra do primeiro e do segundo mandamento, que pertence aos 10 mandamentos do Pai, que é a base para a nossa conduta de vida. E a nação brasileira, o povo brasileiro, infelizmente, é muito idólatra, estão debaixo de idolatria. Olha só nas eleições, o tanto que muitos endeusaram a figura do Bolsonaro. E por outro lado também, olha só como os esquerdistas rejeitam tanto o Criador, como que eles abominam as coisas do Criador e fazem tudo que é oposto a Ele. Perceba também que desde 2020, olha só o tanto de pessoas que depositaram a sua fé, a sua esperança de vida em uma substância, em uma picadinha, como se isso nos salvasse acima do Criador, acima do Messias. E as consequências estão aparecendo aí. As máscaras estão caindo. Preferiram confiar na farmaqueia, que no original significa feitiçaria. E como eu venho citando aqui, a feitiçaria leva à condenação. E outra, a idolatria atrai a ira do Criador. É igual assim, que nem eu estava falando aí do carnaval. Aí a pessoa vai no carnaval, aí ela fala que a gente está julgando, a gente está alertando. Aí vem a doença, que é a ira do Criador. É a consequência da desobediência, porque o carnaval é uma festa idólatra. É uma festa de adoração a outros deuses que partiu de Roma. É só você estudar. E atrai muitas doenças, ainda mais se tiver variante rodando por aí. Pode ser que vai e não aconteça nada, mas você vai pagar para ver. Mas mesmo que não aconteça nada, você está pecando, você está fazendo coisas contrárias à palavra do Criador. Eu estou falando para aquele que se diz cristão. Quem não é, faça o que quiser. Ninguém está determinando nada. Cada um é dono da sua própria vida, cada um vai dar conta ao Criador dos seus próprios atos. Ninguém vai dar conta do outro. Cada um vai prestar conta no dia do tribunal de Cristo, ninguém vai escapar. Seja eu, seja você, seja qualquer um. Ninguém escapa da mão do Criador, gente. Não tem essa. Não vem com essa que não pode falar o que quiser, estribuchar, não é verdade, não é. O Criador não está nem aí com o que você acha, se é verdade, se é mentira. Ele está aí com o que ele vai fazer. E acabou e pronto. Ele é o Criador do universo. Não é nenhum ser humano que determina nada. Bom, vou parar por aqui, tá? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. Até o próximo vídeo. Fui, muito obrigado, com o Criador. Ilumine vocês todos, abra a mente espiritual. Quem é convertido, continua andando no caminho do Criador. Santifique a sua vida. Quem não é, se quiser se converter, entregue a vida para o Messias, para que ele faça a morada pelo Espírito Arua Hakodesh, do Espírito do Pai e do Filho, tá bom? Muito obrigado. Amo todos vocês no Messias. Fui.